Salmo 78, vou ler do versículo 1 ao 4, que diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa palavra, proporei enigmas da antiguidade, os quais tenho ouvido e sabido, e nossos pais têm-nos contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Aleluia. Esse salmo fala a respeito do propósito, fala a respeito da necessidade da geração, de cada geração, redescobrir o propósito de Deus na sua vida. Porque os propósitos, eu falo de redescobrir, porque o propósito de Deus nunca mudou, mas o mundo em que vivemos está em constante mudança. Todo dia surgem novas questões, surgem novas tecnologias, todo dia surgem novas ferramentas, novas opções de distração para tentar competir pelo teu tempo, para tentar competir pela tua atenção. E encontrar o seu propósito vai fazer com que você não passe a fazer mais coisas ao mesmo tempo. Pelo contrário, quando você descobre o seu propósito, você começa a cortar tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que não está realmente num lugar de importância. E diferente do que o mundo fala aí fora, você não vai encontrar o propósito da sua vida dentro de você. O seu propósito é muito maior do que a sua conquista pessoal, muito maior do que as suas vitórias, muito maior do que a sua carreira. O seu propósito começa e termina em Deus. Isaías 55 fala que os planos e que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. E quando Deus fala que o plano e o caminho é muito maior, pode dar a impressão de que Deus está colocando uma distância como se fosse uma barreira, mas na verdade Deus está mostrando que existe algo superior a ser conquistado, porque se você olhar os próximos versículos, você vai entender. Deus fala: meus pensamentos não são seus pensamentos, meus caminhos não são os seus caminhos. No versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Versículo 10: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus está mostrando que apesar dessa distância que existe entre o meu pensamento e o pensamento dele, a chuva, a neve representam a ideia de que Deus tem de que isso vai descer e nos encontrar. Isso vai descer e vai nos alcançar e vai dar frutos. Mas Deus entende que nem sempre a gente tem capacidade de compreender coisas tão grandes como o plano dele. Se eu pedir para você pensar em uma bola agora, e não te falar que tipo de bola que eu estou pensando, você pode pensar numa bola de vôlei, de basquete, pode ter alguém que pode até pensar numa bola de futebol americano. Se eu quiser construir uma casa, eu sou um construtor, e eu quero te vender um projeto que ainda está no papel, como que eu vou te convencer que vale a pena você investir no meu projeto? Eu faço uma maquete, eu te mostro na maquete o que eu tenho na minha cabeça, aí a sua mente vai estar alinhada com a minha mente, você vai entender a minha ideia. Deus, quando tem alguma coisa muito grande, muito extraordinária para compartilhar com a gente, Ele dá uma visão para nós. Em Gênesis 12, Deus aparece para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela. No versículo 3, Deus fala: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chega para Abraão e fala para ele do propósito que ele tinha para a vida de Abraão, e que esse propósito ia muito além daquilo que ele vivia naquele momento, porque Abraão não tinha nem filhos. E Deus chega e fala para Abraão uma coisa que era muito complicada para ele entender naquela hora. Tão complicada que Deus teve que tomar Abraão, tirar ele de dentro da tenda, fazer ele olhar para o céu e falar: Abraão, conta as estrelas. Você consegue contar as estrelas?
Eu consigo imaginar Abraão do lado de fora da tenda, olhando para o alto e pensando: meu Deus, é muita coisa. Aí Deus pode falar para Abraão nesse momento: agora você começou a entender. A partir do momento que Abraão recebeu a mensagem do propósito, Abraão entendeu a visão que Deus tinha para ele, Abraão conseguiu a partir dali caminhar na missão. E a missão de Abraão começava saindo da terra, começava caminhando com Deus. A partir dali, tudo que Abraão fizesse estaria alinhado com o propósito de Deus. Todos os pensamentos, todas as palavras, todos os lugares que ele chegasse, tudo ia estar alinhado com o propósito. Mesmo diante de muitas opções, Abraão ia estar limitado ao propósito. Mas falar de limite na sociedade de hoje pode parecer uma coisa ruim. Falar que você é limitado pode parecer uma coisa que você não vai querer. Mas quando você é limitado pelo propósito, você atrai a bênção que está em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem muitas opções na sua frente. Você tem muitas escolhas que você pode fazer, mas Deus não te dá garantia que vai te abençoar em todas elas. Mas se você entender qual é o seu propósito e caminhar dentro deles, não tem outro jeito. Deus vai abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer coisas extraordinárias, porque Ele prometeu, e é assim que funciona. E no Novo Testamento, Deus tem uma outra maneira de comunicar o seu propósito. O Evangelho de João começa assim: no princípio era o verbo. E alguns versículos mais para frente fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, ela é uma referência ao tabernáculo de Moisés. Você lembra da história do tabernáculo, do povo de Israel no meio do deserto? Em Hebreus, você vai ver que o tabernáculo foi construído de acordo com um modelo que era um padrão do céu. Deus mandou que fosse construído algo que refletisse a presença de Deus. O tabernáculo era uma construção que por fora poderia ser até um pouco simples, mas por dentro tinha ouro, fumaça e presença de Deus. O tabernáculo ele era colocado bem no meio do acampamento de Israel, e o povo vivia em volta do tabernáculo. Isso era um símbolo, isso era um sinal de que não importa o que eles fizessem, a presença de Deus tinha que continuar sendo o centro. E Jesus, naquele momento, quando Jesus vem à terra, Ele traz a visão de algo que a humanidade não conseguia reconhecer até aquele momento. Jesus traz a visão do reino de Deus. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus não falava e não fazia, também eram expressões do reino de Deus. Só que esse era um conceito muito complicado de ser entendido para aquele povo, porque eles tinham a esperança de um rei guerreiro que viria a libertar o povo de Israel dos romanos. E Jesus veio diferente, Jesus veio como Messias, como servo sofredor. E Jesus, a cada ação, mostrava uma parte, mostrava uma expressão diferente do reino. Você já viu um mosaico de fotos? Várias fotos pequenininhas que quando vão sendo juntadas elas formam uma imagem muito maior. Jesus vai falando do reino enquanto caminhava na terra. Jesus falava: o reino de Deus é como a semente, o reino de Deus é como o semeador, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não são informações que vão uma contra a outra. Na verdade, cada informação nova vai dando um aspecto diferente e vai formando uma imagem maior do reino na cabeça das pessoas. E em Mateus 6, Jesus ensina os discípulos a orar. E ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Céu e terra são duas palavras que aparecem várias vezes juntas na Bíblia. E tem
uma regra da Bíblia que a primeira vez que um termo aparece traz muito sobre a sua importância, sobre o significado. Então, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Tem alguma coisa importante aí. Tem alguma coisa extraordinária para a sua vida aí. Por que céu e terra? Por que eles estão sempre juntos? Porque esses dois ambientes foram feitos para ter influência um no outro, sendo que o céu influencia a terra, e a terra demanda situações do céu para influenciar novamente a terra. E é isso que Jesus vinha falando com o povo, e é isso que Jesus vinha ensinando. Jesus vinha ensinando como eram as coisas no céu e repetindo elas aqui na terra. E Jesus tinha um jeito interessante de ensinar. No início de Atos fala que Jesus fazia e ensinava. Jesus chamou os discípulos para andar com ele. Ele fazia milagres, ele curava as pessoas, mas ele também dava oportunidade dos discípulos fazerem perguntas. Também dava oportunidade deles repetirem aqueles atos. Se eles errassem, Jesus corrigia. Se eles acertassem, Jesus elogiava. Porque Jesus nunca teve a intenção de ser o único que faz milagres. João 14 diz que nós, os crentes, vamos fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. Em Marcos 15 fala que os sinais vão seguir os que creem. Mas por que isso? Porque o mundo precisa de um encontro com o reino, um reino que eles não conhecem. E o mundo não precisa de mais teoria, o mundo precisa de experiência. O mundo precisa experimentar o que é ser do reino. As pessoas estão cansadas de ouvir falar que Jesus ama, elas querem ser amadas por Jesus. As pessoas estão cansadas de ouvir que Jesus cura, elas querem ser curadas. Cansadas de ouvir que Jesus toca, elas precisam ser tocadas por Jesus. E a regra está lá em 1 Coríntios 11:23. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A gente só consegue entregar para o mundo aquilo que a gente recebeu primeiro. Então a gente precisa voltar a ter experiências. A gente precisa voltar a ter encontros sobrenaturais, profundos com Jesus. Porque uma experiência rasa vai trazer uma expectativa rasa. Se você nunca viu Jesus curar, qual é a chance de você achar que ele vai curar na sua frente naquele momento? Você sabe que ele cura, você sabe que ele faz, mas possivelmente você talvez não vai ter muita certeza que ele vai fazer. Agora, quando você já viu Jesus curar na sua frente, você vai sair orando pelas pessoas, porque eu conheço Jesus a quem eu sirvo. Eu sei do que ele é capaz de fazer, e ele pode te curar agora. Experiências fazem toda a diferença. E eu vim nessa noite na condição não somente de pregador, eu vim profetizar sobre a sua vida, não no tempo que você vive agora. Eu não vim falar somente para adolescentes, homens, meninos e meninas. Eu vim falar para homens e mulheres de Deus. A diferença desta geração. E pessoas com experiências com Deus vão transformar este mundo. Aquilo que você sempre ouviu falar a respeito de Deus, a respeito dos profetas, a respeito da manifestação do Espírito Santo, é para você também. Deus quer começar a te usar de maneira sobrenatural. Não importa quantos anos você tem, não importa se você acha que você é novo demais, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito que começa ainda cedo. Quanto antes você começar, mais longe você vai. Aleluia! Oh meu Deus, aleluia. Em Gálatas 3 está escrito que nós somos herdeiros espirituais de Abraão. A mesma ordem, o mesmo propósito que havia sobre a vida de Abraão, de ser bênção sobre todas as famílias da terra, ainda está sobre a minha e sobre a sua vida. Você foi chamado para ser bênção, mas você não é bênção só quando você prega, ora e canta. Você é bênção quando você usa aquilo que Deus te deu para fazer com que as pessoas percebam que existe Deus.
Deus criou você do jeito que você é, com a sua personalidade, com os seus dons, com as suas características, não é à toa, é para que você faça com que as pessoas tenham um encontro com Ele dessa maneira. Deus está ansioso para ver você adorando a Ele com aquilo que Ele entregou nas suas mãos. Aleluia. Todo mundo aqui é capaz de abraçar. Mas a gente conhece aquela pessoa que tem aquele abraço, sabe? Que quando ela te abraça, arranca o peso da sua alma. Aleluia. Todo mundo aqui é capaz de sorrir. Mas sabe aquela pessoa que com um sorriso ela te desarma? Você vem cansado, você vem triste, ela dá um sorriso e tudo vai embora, sumiu tudo. Isso é um dom que Deus te deu. Aleluia. Eu estou diante de pessoas que têm dons. Pode ser que aqui nesse meio tenha alguém que é artista, tem alguém que é compositor, que é um pintor, que é um músico, que é um engenheiro, que é um arquiteto. Talvez você esteja se perguntando: meu Deus, mas o ministério é somente quando está no púlpito? Não, através da sua ação, através da sua vida, através do resultado do seu trabalho, pessoas podem e vão ser alcançadas, porque você não foi chamado aqui para poder ficar andando nessa terra e esperar a hora de ir para o céu. Você foi chamado para ser um representante desse reino. Tudo que você faz é influenciado pelo propósito da sua vida. Você tira da sua cabeça que se você não está cantando, pregando e orando, você não está adorando a Deus. Não, você é chamado para servir a Deus, para ser crente, para ser santo, mas tudo na sua vida tem que ser uma expressão de louvor a Deus. Você gosta de cantar, canta para Deus. Você gosta de pintar, pinta para Deus. Você gosta de construir, construa para Deus. Você gosta de cuidar de pessoas, cuide de pessoas para Deus. Você gosta de visitar, visite pessoas para Deus. Aleluia! Quando você entende que esse é o teu propósito é muito maior do que a sua profissão e do que você faz. Não importa o que você faz, você é de Deus. Oh meu Deus, aleluia. Eu aprendi uma coisa: Jesus não nos ensinou a orar pedindo que Deus mande o reino em algum lugar. A palavra de Jesus foi: venha o teu reino. Isso quer dizer que você é o alvo do reino de Deus. Você vai até os lugares e por causa da sua presença o reino vem sobre você e as pessoas ao seu redor são alcançadas. Salmo 23, versículo 5 diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus tem uma unção transbordante sobre a sua vida, que vai alcançar as pessoas aonde você chegar, aonde você pisar, o reino vai te acertar, e por causa da sua presença ali, a sua família vai ser mudada, o seu ambiente de trabalho, a sua escola, aonde você chegar, o reino vai te acertar, porque Deus não te perde de vista. Aleluia. Marcos 10, Jesus está visitando Jericó, e no meio do caminho nós encontramos a história do cego, e ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa história é muito conhecida nossa, mas eu quero chamar a tua atenção para um detalhe que está no versículo 49 de Marcos 10. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus não foi até o cego. Jesus mandou que alguém trouxesse o cego até ele. As pessoas estão desesperadas, precisando de um milagre. As pessoas estão desesperadas, precisando de um encontro com Jesus. E a ordem de Jesus na sua vida é: chama para cá, chama para cá, chama para perto. Imagina o que se passou na cabeça daquele homem que foi chamar o cego, porque ele estava andando com Jesus, ele sabia do que Jesus era capaz. Provavelmente ele já viu Jesus curando vários outros cegos. Jesus não deixa um cego sem ver. Meu irmão, se fosse eu já ia assim: agora você vai começar. Eu já ia pulando, já ia
Irmão, levanta que Jesus vai te curar. Eu já ia com um sorriso enorme no rosto, porque eu conheço o Jesus a quem eu sirvo, e eu sei que se Ele está te chamando, essa é a última vez que eu vou te ver como um cego. Aleluia. Chega de ficar impotente diante das situações. Chega de ver as pessoas sofrendo e não saber o que fazer. Chega de ver as casas, as famílias desabando e não ter uma palavra. Chega de ver as pessoas doentes, necessitadas, e você sabe que elas precisam de Jesus, mas você não sabe o que fazer. Agora você sabe, Jesus mandou chamar. Oh, aleluia. Entenda o seu propósito. Você é essa pessoa que Jesus mandou ir até o cego. O milagre ele passa pela tua mão. Quem faz milagre é Jesus, mas você é aquele que vai promover o encontro entre o Deus que faz milagre e aquele que precisa de um milagre. João diz que Jesus é o pão vivo que desce do céu. Isso é uma referência ao maná que caiu no deserto. Deus, quando deu o maná, Ele deu com algumas regras. Ele falou que cada um pegasse o que era suficiente para si. E o texto diz que quem pegou muito, não sobrou. Quem pegou pouco, não faltou. Você recebe de Jesus não de acordo com a sua necessidade, mas de acordo com a tua fome. E é por isso que eu entendo algumas pessoas que são sinceras quando elas vêm em um culto a cada 15 dias, num mês, e acham que estão satisfeitas. Elas estão sinceras. Você pergunta para ela se está tudo bem, ela fala: está tudo bem, eu estou saciado. Não, você não está cheio, você está raso. Pessoas que oram 1 minutinho por dia: Jesus abençoa meu almoço, Jesus me dá uma noite de sono, amém, e acham que estão tranquilas. Mas isso é por quê? Porque ela tem pouca fome. Não falta pão, falta fome. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo começa a te sacudir e a te virar e começar a arrancar de dentro de você tudo aquilo que está te preenchendo, mas não te alimenta. Tudo aquilo que está ocupando espaço, mas não te sustenta. Porque nada disso vai fazer a diferença na sua vida. Só a presença de Jesus que pode te saciar de verdade. É hora, é tempo de arrancar da sua vida, da sua rotina, tudo aquilo que não está permitindo que você chegue para perto de Jesus. Porque eu ouvi recentemente uma definição muito boa de ídolo. Ídolo é tudo aquilo que você precisa recorrer e perguntar antes de decidir se chegar a Deus. Eu não estou falando só de pecado não, que o pecado é claro que tu tem que abandonar. Eu estou falando do pecado que não é pecado. Estou falando das distrações que ocupam o teu tempo, que ocupam a tua mente, que te cansam, que na hora de orar você está cansado, mas na hora de fazer qualquer outra coisa você está tranquilo. Em nome de Jesus, Espírito Santo está trazendo na sua mente agora tudo aquilo que você pode abandonar. Oh, aleluia. Deus só queima aquilo que nós entregamos. Deus só pode queimar coisas que valem a pena. Deus quer fazer você queimar na presença dEle. Deus quer te encher com a presença dEle. Deus quer te encher com o Espírito Santo. Mas você precisa entregar alguma coisa que vale a pena queimar. Deixa Ele queimar todas as distrações. Deixa Ele queimar tudo que gasta o teu tempo. Deixa Ele queimar tudo aquilo que te distrai. Deixa Ele queimar todas as suas dúvidas. Você pode estar me dizendo: ah, mas na minha família não tem ninguém que é crente assim. Não tinha, agora tem. Você. Na minha família não tem nenhum profeta. Você vai ser o primeiro profeta da sua geração. Você crê? Porque a visão do seu propósito vai desatar dentro de você o ministério. Eu falava com Deus a respeito dessa palavra. E eu vim liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você vai encontrar o seu ministério dentro do seu propósito. Se coloque de pé nessa noite.
você vai começar a ter experiências que você nunca teve antes. Eu creio que Deus vai começar a dar sonhos nessa noite. Deus vai começar a te visitar do jeito que você nunca imaginou que seria possível. Talvez você nunca tenha imaginado que você poderia ser um profeta, que Deus poderia te dar palavras para você falar com alguém. Talvez você nunca tenha imaginado que Deus pode te dar visão. Talvez você nunca tenha imaginado que Deus pode te dar sonhos. Talvez você nunca tenha imaginado um ministério na sua vida. Nunca se imaginou pregando, nunca se imaginou ministrando sobre a vida de alguém, orando por alguém. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o ministério vai te encontrar. Em nome de Jesus, uma chama que arde, que queima, vai te consumir por completo. Aleluia. Coisas que não tinham a menor importância para você. Eu nunca me importei com igreja. Você talvez tenha até declarado: eu nunca vou pregar. E isso não é para mim. Isso vai cair por terra, porque vai começar a despertar um desejo que enquanto você não falar de Jesus para alguém, você não vai sossegar. O Espírito Santo vai começar a te visitar. É profético isso aqui. O Espírito Santo vai começar a te dar sonhos. Não é coisa da sua cabeça. Você não está ficando doido se Ele começar a te lembrar de pessoas que há muito tempo você não vê, e você sentir de falar alguma coisa para ela. Fala. Deus está te movendo para ser bênção sobre as famílias da terra. Oh, aleluia. Se prepara para um novo tempo nesses adolescentes. Se prepara para ter que mentorear pessoas que estão desejosas por um encontro com Deus, pessoas que tiveram experiências que nunca ouviram falar antes, mas estão querendo saber, e você vai ter que ensinar a eles o que fazer, porque Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. Oh, aleluia. Não se surpreenda se Deus começar a te dar sonhos. Não se surpreenda se Deus começar a te dar visões. Não se surpreenda se você começar a sentir coisas que você nunca sentiu. Se de repente você passar por alguém e sentir um calor, sentir alguma coisa, sentir a presença, é Jesus te chamando, falando: fala com Ele, toca nele, toca nela, traz para mim. Essa presença nesse lugar. Quem nunca falou em línguas, ou quem falou e há muito tempo não fala mais, é tempo de renovo nessa noite. Só quem entendeu essa mensagem, só quem percebeu, quem conseguiu se enxergar dentro do propósito de ser bênção para as famílias da terra, fecha os seus olhos e levanta a sua mão agora, que eu vou orar por você. E você vai começar a orar não para que Deus comece a fazer coisas lá onde você não conhece, mas que Deus comece a trabalhar através da sua vida, a trabalhar em você e através de você para transformar os ambientes. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio num novo tempo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio numa mudança de ambiente. Eu creio nessa geração que não vai se render à ideia do mundo de um Deus distante, mas eu creio numa geração que tem experiências com Deus, e por causa dessa experiência, pessoas vão olhar para elas e vão enxergar Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama no teu fogo. Espírito Santo de Deus, enche com a tua presença. Batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo, derrama dons, ativa o chamado, ativa os dons, ativa o ministério. Faz novamente, aleluia.